A paz do Senhor Jesus Cristo ao teu coração. Estamos aqui dando sequência a mais uma videoaula Escola Bíblica, EBD. Você que tem aí nosso canal no YouTube já tem nos acompanhado. Nós estamos aqui dando sequência. Escola Bíblica de número 9, Escola Bíblica de número 9, segunda lição, segundo trimestre, melhor dizendo, Lição aqui, lição da CPAD, o caráter cristão. Moldados pela palavra e provado como o ouro. Não se preocupe se você não tem a revista. Nós temos aqui a revista para trazer aqui uma sequência, mas utilize então, se você não tem a revista, um exemplar da Bíblia Sagrada. Tem aí à disposição um exemplar da Bíblia Sagrada para que você possa ter aí a palavra de Deus como base e reflexão nesta videoaula. Videoaula de número 9, o assunto é sobre uma mulher chamada Hulda, a mulher que estava no lugar certo. Permita a leitura do texto áureo. Assim diz o Senhor: eis que trarei o mal sobre este lugar e sobre os habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Segundo livro das Crônicas, capítulo 34 e verso de número 24. Você já vai ficar sabendo no decorrer desta lição qual é o significado, o contexto deste versículo, bem como também a leitura bíblica em classe que está em 2 Crônicas, capítulo 34 e verso 22 até o verso de número 28, Versículo chave aqui que foi retirado no textual está falando bem claro de uma maldição, de um juízo, de um mal. O que é isso? Vamos entender então o cenário que permeia a vida da profetisa Hulda e também de um rei chamado rei Josias. O cenário é o seguinte: Hulda é uma mulher casada com um homem chamado Salum. Este era considerado de família nobre e responsável pelas vestimentas dos sacerdotes. Então a logística que estava sobre os seus ombros, sobre o compromisso que ele tinha, seu trabalho, seu ofício, era cuidar das vestimentas sacerdotais. Esse tipo de trabalho não era dado a qualquer pessoa da sociedade na época, mas aqueles que tinham uma determinada influência, tanto com relação aos sacerdotes, bem como também com relação aos nobres do palácio. Um relacionamento bastante próximo para com os reis. Aqui entra a Hulda, Outro ponto-chave da lição: naquele período, as mulheres dificilmente teriam um valor ou uma consideração acerca de ser chamadas por Deus como profetas, profetisas, mas Deus, pela bondade, pela misericórdia, e mostrando que Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e como Ele quer, sendo Deus, então chama esta mulher chamada Hulda e revela a ela os oráculos divinos, as revelações do Senhor. O período desta mulher profetisa é um período contemporâneo, ou seja, mesmo período de o profeta Jeremias, Sofonias e também período do profeta Abacuque, correto? Então, qual cenário estava acontecendo nesse momento? Espiritualmente falando, nós vemos que é um cenário de decadência espiritual muito grande, um período em que outros reis antecessores a Josias, como Amon, Manassés e Ezequias, abandonaram de forma avassaladora os caminhos do Senhor, as orientações do Senhor, a ponto de quase se perder a lei do Senhor. E quando Josias, muito novo, podemos dizer um jovem, adolescente, buscando aí o seu desenvolvimento, ele assume o reinado. Deus então permite, o coloca como rei com um coração franco e sincero, e pela bondade de Deus utiliza então de algumas pessoas, alguns anciões que ainda temiam ao nome do Senhor e passaram a orientar Josias. Quando então
chega a notícia, alguns anos após ele assumir o reinado, de que uma mulher, esta mulher chamada Hulda, né, recebia os oráculos, as revelações do Deus de Israel, e temendo no seu coração a situação caótica e espiritual que a nação enfrentava e que as pessoas já haviam abandonado os caminhos da lei do Senhor, ele manda chamar esta mulher chamada Hulda. E aqui entra então o conceito que nós observamos no texto áureo, segundo a Crônicas 34 e verso 24, que é dizendo Deus, através da boca de Hulda, que Deus iria trazer um mal sobre esta nação. Mas que mal é esse? Como nós podemos aplicar isso? Isto está falando do juízo de Deus, né? Deus iria executar juízos que lá na frente, no período mais de evidência do profeta Jeremias, quando então Nabucodonosor, Deus usa Nabucodonosor para levar o povo cativo à Babilônia, o cativeiro babilônico que demora aproximadamente 70 anos aí, né, um período de aprisionamento. Justamente aqui nós estávamos vendo um período embrionário já da sentença de Deus sobre a nação, justamente por abandonar os caminhos de Deus. Ok? Outro ponto fundamental aqui, nós vemos que Hulda, uma mulher que cuidava dos seus afazeres no seu lar de forma simples e moderada, Deus decide utilizar a vida desta mulher. Então, queridos, não importa qual seja a sua situação, tem muitas pessoas que se acham se depreciam de tal forma e usam alguns jargões, por exemplo, alguns deles para você entender, que às vezes diz assim: nem que for para mim entrar e ser como um tapete no céu, para mim está de bom valor. São jargões, irmãos, de depreciação tal que acham que Deus não pode usá-los, mesmo porque são simples, humildes ou até paupérrimos. Cuidado, queridos, Deus pode te usar no cenário que você está, seja ele rico, avantajado, próspero, seja ele num cenário pobre, humilde, não é? Então, queridos, abra o teu coração para o Senhor, não importa qual a tua posição social, se você é homem, é mulher, é dona de casa, ou você muitas das vezes exerce algum tipo de profissão na sociedade que não é uma profissão valorizada, mas Deus pode te usar sobre a face desta terra. Hulda, uma mulher moderada, mas teve coragem de denunciar o pecado. Existem muitos líderes, muitas igrejas, muitas denominações eclesiásticas que muitos líderes não estão mais tendo a coragem para defender o evangelho com firmeza, com postura, né, com brio, um caráter que nós vemos na vida de Hulda, que muitos líderes hoje estão deixando a desejar. Forró gospel, bebida pode, homossexualismo pode, lesbianismo pode, né? Um homem se casar com várias mulheres também pode, tudo pode em algumas denominações evangélicas, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Abominação. Quem está dentro das igrejas e vive estas práticas, e os líderes estão permitindo que isso aconteça só para angariar mais membros e dizer: a minha igreja está bombando, está cheia, você tem que tomar muito cuidado, porque Jesus irá separar as ovelhas dos bodes e só vai subir para o arrebatamento aqueles que estiverem santificados, ou seja, uma vida de comprometimento. Aqui nós vemos então, quando Josias recebe a notícia da profetisa Hulda sobre o juízo por conta do pecado, da degradação moral, da corrupção espiritual, Josias rasga as suas vestes numa postura de humildade, humilhação. Isto mostra para mim e para você, quando nós estivermos e temos consciência, mediante a palavra, que estamos no erro, a primeira coisa a fazer é se humilhar diante de Deus, pedir perdão, clamar a Ele com sinceridade. E quando Deus vê o coração deste rei chamado Josias humilde, né, o
Ulda continua a trazer as revelações acerca daquela atitude de Josias. E qual era a revelação? Que Deus não iria executar este juízo, este mal naquele momento do seu reinado, vendo a atitude, a humildade, vendo o desejo de buscar a Deus no coração e na face de Josias. Mas este mal, este juízo viria um pouco mais à frente, assim como citamos no período de maior evidência do ministério de Jeremias, Deus usando então a vida do rei chamado Nabucodonosor. Aqui o período embrionário que Deus dá uma sentença de juízo e também contemplando um período de humildade, de humilhação e de conduta correta de Josias. Deus então abençoa a nação, abençoa a sua liderança por um determinado período, mas o juízo viria um pouco mais à frente. Nós vemos aqui características, na vida de Josias, que foi buscar o livro da lei. O livro da lei estava empoeirado, estava encoberto, estava guardado, estava muitas das vezes sem uso. Quando o cristão abandona a palavra de Deus, quando o cristão deixa de lado a leitura da Bíblia Sagrada, quando alguma religião, alguma igreja procura usar por outros meios, outras metas e outras formas de trabalhar e abandona a essência da palavra de Deus em busca, muitas das vezes, de conhecimentos humanos ou doutrinas demoníacas ou tantas outras formas maquiavélicas de conduzir algum tipo de determinada religião ou placas de igrejas, estará fadado ao fracasso, porque aonde habita o pecado, Cristo ele não habita. Deus, aleluia, ele procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Deus ele deseja que o homem se santifique. Que é isto? Se separar do mundo. Que é isto? Aborrecer ao pecado, aborrecer aquilo que desabona, que desagrada. Lembra-se, Jesus diz assim: eis que o mundo jaz no maligno, eis que o príncipe deste mundo está às portas. Ou seja, o mundo aqui é a mente, a consciência das pessoas que não amam e não querem dar ouvidos à palavra, mas eu e você devemos ter a palavra como bússola, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lembre-se, pelo poder da palavra, Deus pode mudar a história, mudar o quadro, mudar a situação que você está vivendo, mas ter a coragem de ter a meditação, de buscar a leitura da palavra, de viver por ela, de andar por ela, de defender a palavra de Deus. Quando então foi lido o livro da lei, o Pentateuco, e lá estavam comparando e vendo que as pessoas não estavam mais vivendo, Josias teve postura, coragem, firmou um compromisso, aleluia, com Deus, retirando os ídolos, fez uma conscientização à nação, usou a sua autoridade, buscou ser influência positiva no sentido de divulgar a lei de Deus, e Deus assim foi com ele no período do seu reinado. Aprenda com Ulda, moderada, simples, pacata, mas uma mulher que aonde ela estava, Deus usou e ela teve coragem de dizer que pecado é pecado, que o céu existe e que o inferno também, que Deus abençoa, mas também pune aquelas pessoas que desagradam a Ele num período de tempo, não se voltam, não se humilham. Existe uma justiça de Deus, porque Deus também ele é fogo consumidor. Não se preocupe em trazer palavras para agradar o coração do homem. Se preocupe em pregar a verdade, em amar ao próximo, mas não se preocupe em receber elogio das pessoas. O que Deus colocar no teu coração dentro da palavra de Deus, abra a sua boca e anuncie a verdade, não importa a quem doa, a quem doer, mas fique com o Senhor, porque Deus irá te honrar. Seja como Ulda, tanto você homem como você mulher, aprenda dentro do cenário, aprenda com o caráter desta mulher. Ela não se preocupava em agradar as pessoas, mas ela tinha coragem de denunciar o erro e denunciar o pecado. Peça a Deus sabedoria, graça, unção e autoridade. Aonde você estiver, seja como esta profetisa chamada Ulda. Mesmo na decadência espiritual que o mundo vive hoje, Deus ainda procura pessoas, vasos de honra para usar na terra e a anunciar o amor, a verdade, a justiça, a santificação, o arrebatamento, o juízo de Deus sobre a humanidade. Deus te abençoe, Deus te guarde em Cristo Jesus.